Olá, amigos, tudo bom? Bem, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui tentando responder as perguntas feitas por um outro blogueiro conhecido como Antônio. É um ateu e militante. Ele milita bastante pela causa, porque todos os vídeos dele é falando mal das religiões, ou melhor, falando mal do cristianismo. Tem até partes que ele joga a Bíblia pro alto, como se fosse nada. Bom, para ele é nada. Ele é um ateu, não acredita em nada. Mas eu resolvi tomar as dores dos cristãos e tentar responder as perguntas que ele faz. Eu sei que não vai dar em nada, né? Mas vamos ver se eu consigo ao menos responder as perguntas dele de forma objetiva, do jeito que ele quer. Pois bem, eu vou abrir o vídeo dele aqui e nós vamos ouvir juntos as perguntas. À medida que ele for fazendo as perguntas, eu vou pausando e tentando responder. Vai ser difícil, mas já que nenhum cristão tenta responder ou mesmo fazer um vídeo de repúdio, né, a forma como ele conduz as coisas, eu vou tentar. Então vamos lá. Vamos à primeira pergunta do senhor Antônio. Então vamos a elas. Pergunta de número 1. Se não existisse nenhum Deus, você gostaria de saber? Bom, pergunta número 1. Se não existisse nenhum Deus, eu gostaria de saber? Essa pergunta é um tanto quanto estranha, porque ele já parte da premissa de que há a possibilidade de existir um Deus. Porque note a pergunta: se não existisse nenhum Deus, você gostaria de saber se não existisse? Então isso quer dizer que ele não está falando que não exista. E como que alguém vai querer saber de um Deus caso ele não existisse? Fica meio complicado, porque seria a mesma forma de você conceber uma divindade. Então, você iria criar essa divindade, já que, de certa forma, ela não existe. Eu acho que é isso. Vamos à pergunta número 2. Pergunta de número 2. Você mudaria sua crença em Deus se as evidências mostrassem que você está errado? Mais uma vez, a pergunta ela não é uma pergunta forte o suficiente, ou no sentido de que realmente as evidências demonstrem que esse Deus não existe, porque ele parte da premissa do se as evidências mostrassem. Então, nem mesmo ele, nessa pergunta, tem convicção de que Deus exista ou não exista, porque ele parte do pressuposto se. Logo, não havendo evidências de que não possa haver a possibilidade de existir qualquer divindade que seja, fica difícil, fica muito difícil. Agora, é claro, se houvesse uma evidência forte o suficiente, é claro, eu como uma pessoa racional, falando por mim agora, por que não? Né? Estudaria os fatos, estudaria essas evidências e chegaria a um denominador comum. Tá ok? Penso eu que tenha respondido a sua segunda pergunta. Vamos à terceira. Pergunta de número 3. Você se importa que o que você acredita é verdade ou não? Bom, eu vou responder por mim novamente. Eu não me importo se do que eu acredito é verdade ou não, porque partindo do pressuposto do cristianismo, eu estou respondendo como um cristão, que eu não sou, mas estou respondendo como cristão. Partindo do pressuposto que o cristianismo é uma vida de experiências, além da fé, a fé que conduz a essas experiências, no sentido de que todas as experiências são vividas, né, através dessa fé, é claro que eu não me importo. O que ocorre é que eu sinto, através das experiências, que é verdadeiro aquilo que eu creio. Agora, no sentido da cosmovisão cristã, de conduzir as pessoas ao conhecimento dessa verdade, é claro que os cristãos vão se importar sim, porque Jesus, ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então é natural que os cristãos se sintam impelidos a propagar essa verdade que eles encontraram.
e que eles sentem através da sua experiência vivida constantemente e assim por diante. Penso eu que respondi a sua pergunta. Vamos à outra. Pergunta de número 4. Qual foi a última e grande falha que você encontrou dentro de sua religião? Bom, na verdade, para o cristão, não é que existem falhas, mas a dúvida faz parte de quem é cristão. Ninguém tem as respostas prontas. O que é objetivo no cristianismo é o sentido de que Jesus veio e morreu para salvar todos aqueles que assim acreditam nele, que exerçam fé nele. Agora, é claro que há dúvidas com relação ao livro do Apocalipse, que é um livro simbólico, por isso tem várias vertentes teológicas que tentam, de alguma forma, trazer luz sobre esse livro. Com relação ao livro do Gênesis, tem aqueles que são criacionistas, tem aqueles que são evoteístas, que aceitam a hipótese da evolução, a teoria da evolução, mas desta mesma forma, eles aceitam que Deus está conduzindo essa evolução. E tem outras perguntas mais aí. Os cristãos não têm resposta para tudo. Então, fica mais ou menos por aí. Tá ok? Vamos a outra pergunta. Pergunta de número 5. Quais são os critérios e a forma rigorosa que você utiliza para saber que a sua religião não é uma fraude como todas as outras? Bom, os critérios dentro do cristianismo e as evidências, elas são muitas. Isso é algo que até mexe comigo, porque eu não sei se foram escritos depois dos fatos ocorrerem, mas há provas através de datação e de estilo literário que foram escritos antes, como por exemplo a vinda do Messias, que foi escrito no livro de Isaías. Isaías é datado no período do exílio babilônico e bate certinho, ainda mais quando em 1947 foi encontrado em Curã, na região do Mar Morto, livros, né, rolos de pergaminhos que comprovam que o livro de Isaías foi escrito pelo menos, esses pergaminhos foram encontrados pelo menos cerca de 200 anos antes de Cristo, e batem com as versões que são mais tardias que chegaram até nós. Então esse achado de Qumran em 1947 no Mar Morto é algo excepcional. Até eu que sou cético tento ali, tento ver outras explanações, outras explicações para isso. Mas há de se considerar que balança qualquer um, como outras evidências arqueológicas que demonstram povos que até então, no começo do século passado, os céticos diziam que não existiam, que eram povos mitológicos, mas depois, com os achados arqueológicos, foi evidente que esses povos existiam, como por exemplo os hititas. E basta também fazer aí uma pesquisa, né? Não só superficial, mas deixar de lado o preconceito às vezes e tentar entender como que é a visão cristã dos fatos. Não só pegar e sair criticando. É claro, todos têm direito de criticar, mas crítica por crítica, para mim não vale nada. Por isso que tem ateus, né, tem agnósticos, como Bart Ehrman, que eu sempre cito. Ele é um estudioso, estuda há mais de 30 anos a Bíblia, é um crítico textual nesse assunto. O próprio professor Fábio Sabino, que tem vários vídeos, ele não é um cristão, mas ele estuda a Bíblia e ele demonstra, tintim por tintim, que há fatos que são críveis que estão na Bíblia. E isso é inegável. Então, isso, de certa forma, vivifica a fé daqueles que compartilham o cristianismo. Espero ter respondido. Mais um. Pergunta de número 6. Se Deus existe, por que ele criou a humanidade? Bom, a Bíblia, né? A Bíblia informa que Deus criou a humanidade porque ele criou o ser humano simplesmente para o engrandecer, o louvar, agradecer. É isso que a Bíblia fala, né? Deus criou o ser humano para isso, para que percebesse
toda a magnitude, né, da criação. É isso que a Bíblia fala, que nos primeiros versículos do livro de Gênesis, tudo que Deus fez foi bom. Aí entra a questão da cosmovisão cristã, a questão do pecado, a questão de outros fatores que é interessante ver como há uma certa ligação. É claro que o conceito de pecado original, ele foi alavancado posteriormente. A Bíblia não é clara quanto a isso, essa questão do pecado original, mas mostra que por um homem entrou o pecado e esculhambou tudo. Agora, é claro, muitas pessoas têm um entendimento literal do livro de Gênesis, mas se você pegar o livro de Gênesis e entender ele como uma poesia de criação, algo que demonstra que houve um Deus que foi o propulsor de toda a criação, não no sentido literal, mas a gente tem que analisar alguns fatores. E o homem, com o passar do tempo, adquiriu a consciência e o pecado entrou. Agora, é claro, se você pegar o livro literalmente, de Gênesis, você não vai acreditar. É muito difícil, muito complicado. Você não vai acreditar lendo literalmente. A Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, um homem no sentido de humanidade, porque Adão, a própria etimologia do nome Adão, designa que é a humanidade. Adão quer dizer humanidade, tá? E depois, por fim, através de um homem, o pecado foi exterminado. Houve o sentido de religar o homem a Deus através da morte de Jesus. Esse é o sentido do cristianismo. Voltando ao estado natural das coisas, de como Deus quer que o homem ande, como Deus quer que o homem caminhe. Esse é o sentido. É claro, isso demanda o que? Fé. Quem não tem fé, fica difícil aceitar. Eu, como cético, tenho ali meus critérios quanto a isso. Eu cambaleio um pouco, é muito difícil. Mas a pessoa que vive essa fé, que tem fé nisso, nesses relatos bíblicos, com certeza não encontra dificuldade. E não adianta tentar entrar na cabeça dessas pessoas para tentar vislumbrar as coisas como elas vêm, tá ok? Então vamos a outra pergunta. Pergunta de número 7. Vamos supor que Deus existe e que a Bíblia é real. Apenas vamos supor. Letra A. Você seria capaz de perdoar Deus pelo grande número de assassinatos que ele cometeu contra mulheres grávidas, crianças, animais indefesos e outras pessoas inocentes? Lembrando que todos morreram de forma lenta, desesperada e agonizante no grande dilúvio. E olha que eu não estou nem mencionando o resto de atrocidades da Bíblia. Bom, letra A. Vamos ver. Será que o cristão precisa perdoar Deus? Aí entra uma questão bastante difícil. Nós precisamos analisar o Antigo Testamento e ver o porquê que Deus permitia tudo isso. Se você for pegar e ler o Antigo Testamento com escrutínio de moral que nós temos hoje, e além do que a moral, da onde vem a moral? A moral é algo natural? Ela veio simplesmente do nada? É algo a se pensar. Agora, voltando, por que Deus fazia essas coisas, permitia essas coisas? Por que ele fazia isso? No Antigo Testamento, houve o povo que era considerado o povo de Deus, que era a nação de Israel. Então, Deus separou essa nação. Ela separou essa nação para que o homem que haveria de vir, que é o profeta, que é Jesus, no caso, saísse dessa nação. Então ele determinou algumas regras, algumas leis para esse povo. E muitas pessoas acreditam que as coisas eram assim, né? Quem não pertencia ao povo ou à nação de Israel era exterminado. Não. Se você for pegar alguns textos, principalmente do Êxodo, quando eles saíram do Egito, você vai analisar que ali saíram outros povos junto. Ali os escravos não eram só hebreus. Segundo a Bíblia, não tinha só hebreu ali. Então, havia vários povos que saíram juntamente com os hebreus, que faziam parte ali do povo escravo da nação egípcia. Então, saíram todos esses povos. Saíram esses povos juntamente com o povo de Deus.
E esses povos acabaram também por fazer parte, foram enxertados, eles aceitaram viver junto com o povo de Israel, assim como outros povos também, depois da conquista ali de Canaã, através de Josué. É claro que há controvérsia sobre essa conquista. Eu não vou entrar em detalhes contra uma invasão pacífica, conforme alguns grupos de arqueólogos advogam, ou como outros grupos advogam que houve realmente uma invasão como é descrita na Bíblia, tá? Através do uso de lança, de espada e de violência. Deus permitia, por quê? Porque o povo ele estava totalmente voltado a outros deuses. Esses povos não queriam saber do Deus que era apresentado através da nação de Israel. Então esses povos eram tidos como povos pagãos, povos politeístas, né? Esses povos, as nações que não queriam nada com o verdadeiro Deus. E eles praticavam coisas que eram abomináveis a Deus. Deus abominava. Eles matavam os próprios filhos, jogavam os filhos no fogo, faziam sacrifícios humanos e fazia coisas terríveis que era amplamente condenado por Deus. Você pode ver isso mais explicitamente com a nação de Sodoma e Gomorra, coisas que eles praticavam ali, né, que Deus condenava. Então é claro, entra também o critério de fé. Você aceitar a soberania de Deus, que Deus é soberano e que nada acontece sem que ele assim permita. Então, tudo está debaixo da autoridade de Deus, querendo ou não. Assim como também fica evidente no Novo Testamento. Muitas pessoas, principalmente críticos, falam, poxa, no Novo Testamento Jesus veio, só pregou o amor e blá blá blá. Não, Jesus ele criticou veementemente a atitude dos fariseus. Ele apontava o dedo porque os fariseus pregavam uma coisa e viviam outra. É coisa que acontece hoje também. Muitas igrejas você vê aí pastores que pregam uma coisa e vivem outra. Ou distorcem totalmente o evangelho e só querem ganhar lucro em cima disso. Isso é notório. No Novo Testamento nós também podemos ver duas pessoas foram fulminadas ali, por negarem uma fazenda, né? Por exemplo, eles venderam algo que eles tinham, eles venderam, e isso era uma prática comum no tempo do início da igreja. Algumas pessoas vendiam o que tinham e depositavam no pé dos apóstolos para que os apóstolos dividissem para os mais necessitados, para aqueles que não tinham. Isso é um exemplo que a igreja hoje já não segue. Então, o que, que acontece? Essas pessoas que venderam, e ao invés de depositar tudo no pé dos apóstolos, eles reteram parte do dinheiro para eles. E nisso aconteceu que Deus viu que eles estavam mentindo e eles caíram mortos diante dos apóstolos. É o caso de Ananias e Safira. Espero que tenha respondido essa pergunta também. Vamos a outra. O que você diria pessoalmente a ele, caso se encontrasse com o mesmo? Sei que muitas pessoas vão responder segundo o Deus delas, o Deus que ela gostaria que fosse real. Porém, a pergunta está bem clara. Vamos supor que Deus seja real e vamos supor que a Bíblia também seja real. O que eu perguntaria? Cara, para ser sincero para você, tem tanta coisa que eu gostaria de perguntar. Uma dessas perguntas seria por quê? Por que tudo isso? Igual você, assim como você tem dúvidas, eu também tenho. E várias outras pessoas também têm. Mas a dúvida é o preço da pureza. E é inútil ter certeza. Como já dizia os engenheiros do Havaí. Então é natural que todos nós tenhamos dúvidas. Que todas nós não temos respostas para muitas coisas que gostaríamos de ter. O fato de termos dúvidas não exclui aquela ânsia de repente, aceitar ou acreditar numa divindade, porque há muitas outras dúvidas dentro do próprio naturalismo, né, filosófico, do próprio naturalismo científico.
A ciência mesmo não tem resposta para tudo. Eu não sou anticientífico, de jeito nenhum. Eu gosto demais da ciência. Aceito muitas linhas científicas, muitas explicações. O nosso universo é enorme, milhões e milhões de estrelas, milhões e milhões de planetas que ainda não foram descobertos. Então a minha pergunta seria: por que tudo isso? Uma das minhas perguntas. Agora, a pessoa dizer que não tem pergunta nenhuma, que aceita tudo assim, né? Acho difícil. Vamos continuar. 8. Deus criou o plano divino, o colocou em prática. E durante milhares e milhares de anos, parece que seu plano vem andando muito bem. Todavia, ele vem você e reza por algo. Agora vamos supor que o que você quer não está no plano. O que você quer que Deus faça? Mude o plano só por sua causa? Você não acha que é meio arrogante de sua parte? Agora suponhamos que suas preces não sejam atendidas. O que você diria? É desejo de Deus, então que assim seja, ora. Tá bom, então se é desejo de Deus, ele vai fazer o que quer de qualquer forma. Então responda a pergunta de número 8. Para que serve rezar? Há um caso na Bíblia de um rei chamado Ezequiel. Ezequiel. A Bíblia diz que ele orou a Deus quando soube que ele iria morrer. Ele estava com 35 anos de idade. Então o profeta Samuel, se eu não me engano, ou Isaías, ou Samuel, oh, meu Deus. Não, Isaías, o profeta Isaías, se eu não me engano, tá? Chegou nele e deu a notícia que ele tinha um tempo curto aí, que logo logo ele ia bater as botas. O que ele fez? Ele falou: poxa, mas justo agora que as coisas estão indo tão bem, né? Justo agora que eu estou colocando o reino aqui em ordem, estava tudo bagunçado, e o senhor vai me levar embora agora, com 35. Então a Bíblia diz que ele caiu em uma depressão terrível, ficou mal, tal. Aí ele orou, né? Começou, buscou a Deus, foi orar. E a Bíblia diz também que o profeta voltou até ele a pedido de Deus e avisou que ele teria mais 15 anos de vida. Se eu não me engano, ele tinha 35, teve mais 15. Se não me falha a memória. Qualquer coisa você vai lá, né? Acho que é em Reis, Segunda Reis, que fala sobre isso. Então, ele chegou e falou: ó, Deus mandou, vou avisar para você que você vai ter mais 15 anos de vida. Poxa, aí ele ficou, poxa, aliviado, tal. Mas nesses 15 anos aconteceram coisas estranhas, como por exemplo, o nascimento do pior rei da nação de Judá, que foi Manassés. Porque nesses 15 anos, Ezequias teve esse filho Manassés, que foi o pior. Se desviou dos caminhos de Deus, começou a colocar ídolos, se misturou com outros povos, coisas que não era permitido, ele começou a fazer, até sacrifício humano. O cara foi barra pesada. Deus pode mudar, Deus pode atender. Essa é uma pergunta que eu já fiz, inclusive até eu tenho no Facebook uma frase que eu também acho injusto isso, cara. Eu parei já para pensar nisso. Por que eu seria melhor que alguém para Deus atender as minhas preces? Isso daí eu concordo com você. Eu concordo com você. Mas quem sou eu? E se Deus, de repente, nos ensina, nos instrui dessa forma na Bíblia, que mal há de tentar, não é verdade? Se de repente você está mal, se de repente você está com um problema sério, custa você tentar orar? A ciência mesma, super interessante, trouxe uma matéria de capa, agora de novembro, que fala sobre isso, sobre o poder da fé, poder da oração. Estudos que foram levantados sobre isso. Então, vale a pena você orar, vale a pena você buscar para de repente, quem sabe, as coisas mudarem. Se a Bíblia ensina a existência de um Deus soberano e que atende às orações, o próprio Jesus ensinou: quando orares, orares assim, Pai nosso que estás no céu, não é verdade? Ele ensinou isso daí. Então,
o cristão tem como, já instrução dada e deixada, orar. Então não custa nada ele tentar, na verdade. Eu também, eu penso igual você, eu acho estranho. Eu não sou melhor que ninguém, tanta gente passando fome, né? Por que que eu haveria de agradecer o meu alimento? Seria algo meio que estranho, assim, digamos. Eu já pensei nisso também. De certa forma, eu concordo até com você, mas se a Bíblia ensina, né? Então vamos a outra pergunta sua aí. De número 9, você se considera egocêntrico? Sabe, aquela pessoa que Deus dá benefícios porque você acha que merece? Obrigado, Deus, por me conseguir um emprego. Obrigado, Deus, por me dar um carro do ano. Obrigado, Senhor, por salvar minha vida. Por que você acha isso? Pergunta. Bom, você perguntou sobre se uma pessoa de repente se acha egocêntrico, mas se a pessoa é egocêntrica, ela não vai agradecer de forma alguma. Porque logo de seguida você já usa alguns exemplos de pessoas agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por ter me concedido um carro. Ele acha que foi Deus que ajudou ele a conquistar o carro. Obrigado, Senhor, por salvar minha vida. Poxa, milagre. Hoje em dia você morre de bobeira por aí, né? Você está dirigindo, você bate o carro, você morre. Você está andando na rua, pode ser assaltado, sequestrado. Então, você agradecer pela sua vida, de repente você sair de um sufoco e agradecer a Deus pela sua vida, isso não é questão de ser egocêntrico. Agora, egocêntrico é aquela pessoa que só pede. Eu já penso diferente de você. Acho que a pessoa egocêntrica é aquela pessoa que só quer para ela. Ô Senhor, me dá isso que eu preciso disso. Meu Deus, me dá aquilo que eu preciso daquilo. Senhor, me abençoa. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Isso é uma pessoa egocêntrica. Agora, uma pessoa que agradece a algo conquistado, ou agradece por mais um dia de vida, ou que quando vai orar coloca ali os seus amigos, os seus parentes, né? Os seus parentes, seus amigos, as orações, seu pai, sua mãe, e até os seus inimigos, que eu acho difícil alguém fazer isso, mas a Bíblia dá esse exemplo. Quando você orar, você tem que orar até pelos seus inimigos. Então, uma pessoa egocêntrica, isso deu um exemplo meio estranho aí, mas tá valendo. Vamos a outra pergunta aí. De número 10. Se alguém mata um ser humano, nós chamamos de assassino, correto? E quando alguém mata milhões de grávidas, crianças, idosos, pessoas inocentes, animais, etc., em um grande dilúvio, ou seja lá o que for, de que forma devemos chamar uma criatura dessas? Cara, essa pergunta aí, ela já se encaixa naquela outra que você fez anteriormente. Você fez uma pergunta muito parecida sobre isso, e eu já respondi. Agora, eu particularmente, eu não acredito na existência de um dilúvio universal, essas coisas todas. E como eu já te falei, Deus, o Deus descrito na Bíblia, da cosmovisão judaico-cristã, o Deus que é mostrado é um Deus que dá oportunidades. Então, se ele, de repente, consentiu que todas aquelas pessoas morressem, agonizando, que se de repente aquilo mesmo aconteceu, as pessoas morreram, sofreram, não foi sem antes ele ter avisado. Porque Noé, segundo o relato bíblico, ficou ali 100 anos pregando, igual um idiota. Oh, por favor, né? Eu estou construindo essa arca porque Deus vai destruir tudo. As pessoas zombavam dele. O texto é claro, basta você ler. Agora, se é justo ou não, como ele disse, a Bíblia demonstra e nos apresenta um Deus que é soberano, que tudo está sob o seu controle. Pense comigo, se ele é Deus, ele criou tudo, ele pode fazer o que ele quiser, cara. Agora, a interpretação que se tem, cada um, uns pode achar que isso é um tirano, que outra coisa toda. Mas, note, no exemplo que você usa do dilúvio, de Noé, não foi sem aviso. Mais de 100 anos construindo a arca, tá? Mais uma pergunta. Número 11. O que você faria se fosse Deus por uma semana? Assim como o personagem Bruce, interpretado por Jim Carrey no filme Todo-Poderoso. O que você faria de melhor que Deus ainda não fez? Ou o que você faria de pior que ele já não tenha feito?
Cara, se eu fosse igual o Jim Carrey, todo poderoso, e tivesse poderes divinos, o que eu faria? É complicado, ó. O que eu faria? Eu acabava com tudo de uma vez só, logo, e fazia tudo de novo, porque o negócio tá feio, cara. É isso que eu faria. Quem sou eu pra me imaginar ter poderes divinos? Eu faria isso, eu acabava com tudo e voltava do zero. Dava um reboot aí, porque tá precisando. É isso que eu faria. Espero ter respondido. Pergunta de número 12. Essa é importantíssima. Você pode até ter pulado algumas perguntas anteriores e não respondido, mas essa eu gostaria que você responda. O que o diabo fez de pior que Deus já não tenha feito antes? Pode pesquisar em sua Bíblia. Você não vai ver o diabo fazendo nada pior do que Deus já não tenha feito. Por um acaso seria o diabo o mocinho da história? Agora, Bom, a pergunta do diabo. Ele é o mocinho da história? Será? Bom, a Bíblia mostra que o capiroto, o diabo, coisa ruim, bicho feio, o chifrudo, o que que ele fez? Ele quis usurpar o trono de Deus. Ele quis ser igual ou maior do que Deus. Então Deus pegou simplesmente e expulsou ele de lá do paraíso. É isso que a Bíblia demonstra. Agora, é claro, é evidente de que o diabo realmente ele não faz nada mesmo. Isso daí você está certo, sabia? A Bíblia mostra claramente que o diabo não faz nada sem o consentimento de Deus. Por isso que a Bíblia apresenta um Deus que é soberano até mesmo sobre o diabo. A Bíblia mostra isso claramente. Ou seja, tudo que ele vai fazer, apesar de ele estar aí, de ser o grande responsável pelas mazelas do mundo, no sentido de que as coisas que acontecem é através do consentimento de Deus. Agora, um mal, por quê? Punitivo, não sei, cada um interpreta de uma forma, mas nós podemos ver isso claramente no livro de Jó. O diabo chegou lá junto com os anjos, chegou para Deus e falou, ó, aquele ali, você pensa que ele é teu servo, mas ele só te serve porque ele tem riqueza, porque ele tem saúde, porque ele tem tudo, então ele faz as coisas para você simplesmente por interesse. Algo mais ou menos assim, tá? Então, o que que aconteceu? Deus falou, tudo bem, vai lá, pode tocar nele, mas não toca na vida dele. Aí o diabo foi lá e detonou com tudo que Jó tinha. Perdeu fazenda, perdeu os boi, perdeu tudo. Acabou com a vida do Jó. Detonou tudo que ele tinha, deixou ele cheio de ferida, e pá, pelo menos no relato bíblico. Só que Jó continuou sendo fiel, firme e forte ali, apesar de quase esmorecer, ficou meio indignado, não sabia o que estava acontecendo, mas no final teve a recompensa. Deus restaurou tudo de novo para Jó. Isso é um exemplo. Eu não sei se podemos entender o livro de Jó como literal ou como algo, um exemplo, né, de força de vontade, de proceder cristão, de proceder daquele que acredita no Deus revelado na Bíblia. Eu não sei. Mas é um exemplo de que nada acontece sem o consentimento do próprio Deus. Ou seja, até o diabo, para fazer qualquer coisa que seja, Deus tem que permitir. E permitir que ele faça, tá? Vamos agora à sua pergunta bônus. pergunta bônus, que é a pergunta de número 13. Imagine que Deus resolva fazer um novo dilúvio, sabe? Inundar a terra inteira e coisa do tipo. Você tentaria salvar toda a sua família, amigos do afogamento agonizante? Ou não iria se impor contra a ira de Deus e tentaria ter uma morte mais rápida? Como será que os humanos que morreram no dilúvio fizeram? Bom, galera, eu fico impressionado que nunca ninguém respondeu as perguntas de forma clara e objetiva. Bom, Antônio, essa sua última pergunta foi meio estranha. Se Deus resolvesse destruir tudo de novo com dilúvio, se eu iria me importar com meus familiares ou com as pessoas que eu prezo? É claro, pô. É evidente que eu iria me preocupar com as pessoas que estão ao meu redor. Isso é natural. Acho que até você, se de repente soubesse que um meteoro está caindo na Terra, você iria se preocupar com seus entes queridos, com seus amigos. Você ia procurar salvar a vida deles, mesmo de repente que fosse impossível isso. Mas você ia procurar fazer alguma coisa, eu não iria.
eu iria. E você acaba aí o vídeo falando que até agora não apareceu ninguém para responder suas perguntas. Eu espero ter respondido, cara. Respondi da forma de mais ou menos do que eu conheço dentro do cristianismo, tá? Lembrando mais uma vez que eu não me considero um cristão, não me considero um religioso, eu sou um deísta, embora tenha uma inclinação cristã, tá? Eu tenho uma inclinação cristã porque ainda, digamos que eu estou estudando ainda, tá? E espero ter respondido você, Antônio. Um forte abraço, cara, e tá? Espero que seus inscritos aí também tenham percebido essa minha tentativa e não venham me xingar, cara. Por favor, não venham xingar, não venham me xingar não, tá? Porque eu, numa boa, fui responder o Antônio, certo? E eu conheço o Antônio. Por favor, dos Facebooks da vida aí. Forte abraço e quem sabe até mais um outro vídeo tentando responder outras perguntas. Tá bom, Antônio? Tchau, tchau.